Sejam muito bem-vindos ao curso de controle. Você deve estar se perguntando, mas controle de quê? Controlamos um sinal. Simplificadamente, um sinal pode ser entendido como uma função ou sequência de valores que contém informação, podendo ser tanto função do tempo, como um sinal de televisão, ou do espaço, como a concentração de gases em diferentes altitudes. Mas também pode ser função das duas coisas, como a temperatura em diferentes pontos de uma sala cujo ar-condicionado acabou de ser ligado. Basicamente, qualquer coisa quantificável ou ordenável pode ser um sinal. Para que possamos de fato controlar um sistema, em geral precisaremos de conhecimentos prévios, como modelagem de sistemas mecânicos, tanto translacionais quanto rotacionais, sistemas eletrodinâmicos, como o de um circuito RLC, ou até mesmo a modelagem de um sistema de pouso de um foguete. Por isso, será amplamente utilizado o conhecimento matemático adquirido em equações diferenciais ordinárias para uma dimensão ou parciais para duas ou mais dimensões, inclusive no corpo de complexos. Não estudaremos, porém, qualquer sistema. Focaremos naqueles chamados de bibo-estável. Essa sigla vem do inglês, Bounded Input, Bounded Output, que representa um sistema no qual para toda e qualquer entrada limitada, ou que converge, a saída também será limitada. Utilizamos a transformada de Laplace para simplificar as equações que modelam o sistema, de modo que, de EDOs, com derivadas integrais, passaremos a ter equações polinomiais, onde a razão das transformadas de Laplace da saída pela entrada é definida como função de transferência. Não apenas o entendimento das características da função de transferência do sistema serão abordados, mas também maneiras de, caso necessário, estabilizá-las, como por exemplo por realimentação, ou maneiras de modificá-las para atender aos requisitos de desempenho desejados. Tais requisitos podem ser, por exemplo, a velocidade de resposta ao sinal de entrada, o máximo erro tolerável para a resposta final do sistema, ou o valor máximo que a saída atingirá. A porcentagem excedente do valor final é definida como overshoot, sendo utilizada como parâmetro de referência de tolerância. Assim, no curso, os parâmetros mais utilizados para atender esses requisitos serão o coeficiente de amortecimento, que é função do overshoot, e a frequência natural, que está relacionada com a velocidade para o sinal de saída atingir o seu valor máximo, por exemplo. Para atender aos requisitos de desempenho desejados, o que se faz é projetar um controlador ao sistema. Em efeitos práticos, adicionar um controlador na planta nada mais é do que, além de adicionar uma constante multiplicativa real, adicionar polos e ou zeros à função de transferência. No curso, serão abordados diversos tipos de controladores, desde os mais simples, como os de controle proporcional, até os mais elaborados, como os de avanço e ou atraso de fase. Inclusive, dos mais famosos, como os de P/D, proporcional, integrativo e derivativo, aos menos famosos, como os baseados na adição de um dispositivo chamado tacômetro na malha de realimentação. Para a formulação dos controladores, podemos abordá-la por dois métodos: resposta em frequência ou método lugar das raízes, LGR. O método de resposta e frequência leva em consideração que o sinal de entrada é uma onda senoidal, e como saída temos uma senoide de mesma frequência, mas com deslocamento angular e amplitude dependente da função de transferência. Além disso, destaca-se que a análise é feita completamente no eixo imaginário, por representar o limiar de estabilidade. Caso o sinal tenda para o semiplano direito, o sistema não será biboestável, isto é, ficará instável. Ainda, nesse método, serão estudadas 3 ferramentas gráficas, sendo que as 2 abordadas serão predominantemente usadas no curso. A primeira delas é o diagrama de Bode. Simplificadamente, são 2 planos cartesianos. O primeiro possui módulo da função de transferência em decibéis nas ordenadas e em função da frequência nas abscissas. Já o segundo apresenta a fase em graus da função de transferência nas ordenadas em função também da frequência nas abscissas. A segunda representação gráfica é chamada de diagrama de Nyquist. Resumidamente, é o mapeamento da função de transferência utilizando coordenadas polares, ou seja, do módulo e da fase. Já para o método lugar das raízes, utilizamos o plano S para encontrar as regiões de estabilidade. E para que os requisitos de desempenho sejam atendidos, com base nestes valores, incluímos polos complexos conjugados que, de modo que pertençam ao LGR da função de transferência em malha fechada. Para tanto,
é necessário garantir que as condições de ganho e de fase sejam satisfeitas, isto é, a função de transferência em malha aberta calculada nos polos desejados atende às condições de menos 180 graus para a fase e 1 para módulo. Caso só a fase seja atendida, quer dizer que o ponto pertence ao lugar das raízes, mas não é polo da função de transferência. Com o decorrer do curso, tanto o MATLAB quanto o Simulink são muito úteis para não só testar o modelo teórico, mas também para a simulação de sistemas mais complexos de difícil resolução ou de verificação gráfica. Além disso, vale ressaltar que as simulações, em geral, apresentam requisitos de resultantes distintos daqueles desejados, ora melhores, ora piores. Daí a necessidade de validações ou até reprojetos com essas ferramentas computacionais. Por exemplo, para o método lugar das raízes, isso ocorre porque os controladores criados seguem aproximações teóricas e não levam em consideração os polos e os zeros não predominantes que também afetam a resposta do sistema. Os controladores, então, são projetados de modo a gerar um par de polos conjugados capazes de satisfazer os requisitos desejados, tal como um sistema de segunda ordem puro. Inclusive, após testes e simulações, o controlador implementado na prática, na planta do sistema, pode ainda assim ter resultados piores daqueles desejados, o que em geral ocorre por erros de modelagem. Por fim, é importante salientar ainda que essas ferramentas devem ser usadas com cuidado por serem passíveis de erros, sendo importante o conhecimento sólido da teoria para poder interpretar os resultados obtidos. É isso, galera. Bom curso a todos!